Olá, seja bem-vindo à Fisiologia Vegetal, aqui no campus Rio Pomba do IF Sudeste MG. Hoje nós vamos falar sobre o etileno. O etileno é um importante hormônio vegetal, um hormônio gasoso, e ele foi descoberto a partir da observação de que as árvores que ficavam perto dos postes de iluminação, onde era queimado carvão, o gás de carvão, essas plantas elas tinham a característica de ter o desfolhamento mais frequente. Posteriormente, foi avaliado que as plantas de ervilha no escuro, quando elas eram expostas ao carvão, a esse gás de carvão, elas tinham uma resposta tripla, que era o elongamento reduzido do caule, o aumento do crescimento lateral ou inchamento e a curvatura apical ou gancho. Essa posteriormente ficou conhecida como resposta tripla do etileno. Durante muito tempo, essas observações elas foram consideradas como sendo um efeito secundário da auxina. Então a gente tem um hormônio aqui que ele tem uma característica diferente dos outros, que ele é um hormônio gasoso, ele é um hormônio cuja produção está relacionada com a emissão e a identificação de um gás. E nós vamos tentar conversar um pouco sobre esse hormônio e avaliar as questões que estão envolvidas no seu efeito fisiológico, na sua biossíntese e no seu metabolismo. Bom, de início, é importante destacar que a biossíntese do etileno ela ocorre em todos os órgãos da planta, mas os maiores níveis de síntese estão no meristema e nas regiões nodais. Algumas condições específicas elas aumentam significativamente a síntese de etileno, como ferimento, amadurecimento dos frutos, senescência das flores, a abscisão foliar. É interessante destacar que as folhas mais novas produzem 10 vezes mais que as folhas mais velhas. Então, dentre os mecanismos de produção do etileno, o etileno ele tem como um importante precursor o ACC. O ACC ele vai ser modificado pela ACC oxidase para a produção do etileno. Então, o etileno ele é produzido a partir de um precursor, que é o ACC. O ACC não é gasoso, mas o etileno é. Então, todos esses fatores, amadurecimento do fruto, senescência, ácido indolacético, ferimento, injúria por frio, estresse hídrico, inundação, eles vão ativar a enzima ACC sintase, que vai produzir esse importante precursor que é o ACC. E no momento de utilização do hormônio, a ACC oxidase vai produzir então o etileno. Os mecanismos que tornam, que vão controlar o etileno dentro da produção de etileno, vão ser obviamente a biossíntese, mais especificamente a atividade da enzima ACC oxidase, é um importantíssimo fator de biossíntese, talvez o fator mais determinante da atividade de etileno vai ser a atividade de ACC oxidase. Existe também a questão da biodegradação, a biodegradação ela não parece ter um papel significativo, uma vez que o etileno é gasoso. Além disso, tem o transporte, somente o ACC é transportado, então sempre que houver transporte sempre vai haver o transporte do precursor do etileno, que é a ACC, e somente o ACC é conjugado, e a partir da conjugação do ACC é que não vai haver a produção de etileno. O etileno ele tem esse papel importante, embora a aplicação de ACC ela tem um pequeno aumento na produção de etileno, o principal fator mesmo é a atividade da ACC oxidase, que vai transformar o ACC em etileno, e o etileno gasoso tem uma grande atuação, tem muito ativo biologicamente. A síntese do etileno ela vai ser oriunda, ela vai ser resultado da seca, inundação, choque por frio, ozônio, ferimento e a presença de auxina, com o aumento da transcrição dos genes da ACC sintase. Existem vários fatores também que vão inibir a ação do etileno, e vão haver a ação do etileno, não a sua síntese, como os íons de prata e o próprio gás carbônico, o gás carbônico em altas concentrações, porque nas concentrações naturais ele não antagoniza naturalmente. Existem também compostos químicos que bloqueiam o receptor do etileno. Um exemplo aí
é a aplicação de MCP na banana, que vai retardar o amadurecimento do fruto, né? Então, o amadurecimento do fruto é retardado pela aplicação desse bloqueador da ação de etileno. O etileno ele tem várias funções fisiológicas, né? Então, nós vamos destacar algumas funções fisiológicas importantes aqui. A primeira questão é que o etileno promove o amadurecimento de frutos de algumas espécies de plantas, né? Principalmente de plantas de frutos climatéricos, né? Então, o amadurecimento ele envolve a quebra enzimática de parede celular, a hidrólise de amido, o acúmulo de açúcar e a redução do teor de açúcares orgânicos, fenóis e taninos. Então, os vários frutos climatéricos, como a macieira, o abacate, o banana, o figo, a manga, o olivo, o pêssego, a pera, ameixa e o tomate, eles têm um pico de etileno, né, antes de que haja o aumento respiratório e, por consequência, né, toda a atividade catalítica ligada à maturação dos frutos. Então, o etileno, esse pico de etileno é um pico importante para desencadear todo o processo de maturação de frutos climatéricos. Além disso, o etileno tem também o papel de induzir a expansão lateral das células, né, em resposta, como parte da resposta tríplice, a gente viu que era elongamento, que era a produção do gancho, né, e a expansão celular. Então, o inchamento abaixo do gancho do epicótilo tem a ver com o etileno. O etileno ele reorganiza, ele promove a reorganização das fibras da parede celular e, posteriormente, o crescimento dessas fibras. Então, esse é um importante papel do etileno também, que é permitir ou expandir a largura das células, né? Ainda como parte do efeito fisiológico do etileno, a gente tem a produção do gancho, né? E esse gancho eles vão estar presentes em plântulas crescidas no escuro, né? Em células com maior elongação, o etileno, em células com maior elongação a gente tem maior concentração de etileno, e células com menor elongação, menor concentração de etileno. Quando tem incidência de luz vermelho distante, aí acontece a desinibição da elongação das células inferiores e a abertura do gancho, né? Então, esse gancho ele é útil, né, para a célula no momento da germinação e nas etapas finais de desenvolvimento da planta, mas logo depois a luz vermelho distante vai promover, né, a desinibição da elongação e, né, o crescimento sem o padrão de gancho dessa planta. Além disso, a gente tem também outras questões que fazem parte da resposta ao etileno, por exemplo, como a quebra de dormência de algumas sementes, como amendoim estilosantes. O etileno também ele promove a elongação do caule de espécies aquáticas submersas, né? E promove também a formação de raízes e pelos radiculares. Então, o etileno ele tem essa função também de estimular a produção de raízes e pelos radiculares. Em abacaxi, o etileno é muito útil para poder haver a sincronização da floração, né? Então, existem produtos que são utilizados para a sincronização da produção do abacaxi, da sincronização da floração e, com isso, padronização do crescimento do abacaxi. Ao mesmo tempo, o etileno tem também a função de aumentar a taxa de senescência. A aplicação de etileno ou de ACC acelera a senescência, e esse efeito é revertido pela aplicação de citocinina. Então, aqui o que a gente observa nessa figura, na primeira planta aqui, que ainda está bonita, ela foi adicionada de tiosulfato de prata, que é um inibidor da ação do etileno. E do outro lado, uma planta já murcha depois de 14 dias, as duas têm a mesma idade, mas uma planta onde a produção de etileno não foi inibida por nenhum composto químico. Então a gente percebe que a presença de inibidores da ação de etileno vão permitir que a planta permaneça, evite a senescência por mais tempo. Como a gente pode ver aqui. Ao mesmo tempo também, a senescência ela faz parte, né, desse processo e existe uma inibição por auxina. Uma vez que a inibição por auxina ela deixa de acontecer, o etileno se acumula
e leva à senescência das folhas. Então isso também é um aspecto comum e próprio do etileno, né, que é a promoção da senescência. Né? Uma outra questão também a respeito da, do etileno é a síntese de etileno, ela, é, ela vai acontecer na zona de abscisão, né? E que essa síntese do etileno na zona de abscisão ela vai ser regulada pela presença de auxina. É sempre aquela questão da regulação e da ação antagônica entre etileno e auxina. Enquanto tem auxina, o etileno não vai ser produzido. Não tendo mais auxina, aí o etileno vai ser produzido, e o etileno sendo produzido, a gente tem o processo de senescência acontecendo. Então, o papel do etileno, né, o papel do etileno, a resposta do etileno, ela também está presente na resposta aos patógenos. Né? Então, o estresse biótico, né, estabelecido pelo ataque de patógenos, ele vai sim desencadear vários hormônios responsáveis pela resposta aos patógenos, como o ácido salicílico, o ácido jasmônico e o próprio etileno. Esses, em resposta a esses hormônios e diretamente ao patógeno, vários genes de defesa vão ser sintetizados e esses genes de defesa vão levar à resistência da planta. Em paralelo, existem vários também processos de estresse abiótico que não estão relacionados com o patógeno. E esses estresses abióticos vão levar à produção de ABA, né, que é o ácido abscísico, e o ácido abscísico ele é antagonista da ação desses três ácidos, desses três hormônios que nós falamos, né, o ácido salicílico, o ácido jasmônico e o etileno. E dessa forma, a resistência à doença vai ficar prejudicada. Então não é comum, não é incomum a gente ter a noção de que muito estresse predispõe à doença. Né? Então o aumento da produção endógena de etileno, ela ocorre sim, né, a partir da infecção por patógenos. E mutantes deficientes na síntese ou na resposta de etileno são mais sensíveis a patógenos necrotróficos. Então a gente vê a importância do etileno também, né, não só na senescência, né, mas também importante papel aqui, não só, né, na curvatura das plantas, não só na expansão lateral das plantas, mas também na resposta a patógenos. Bom, pessoal, a gente mais uma vez falou aqui dos hormônios vegetais, né, tratamos do etileno, ficamos à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês possam ter tido e desejamos a todos aí uma boa semana. Até as próximas.